Boa tarde a todos. Sejamos muito bem-vindos, bem-vindas. Sou o Padre Marcos Barbosa Guimarães, do clero da Diocese de Nova Iguaçu. Sou assessor da Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso e subsecretário adjunto de Pastoral aqui na CNBB. Gostaria de fazer uma acolhida calorosa, alegre e fraterna a todos vocês. Embora distantes fisicamente, nos sentimos também nesse momento muito unidos. A nossa acolhida e gratidão especial a Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Valmor, saúde e paz. Saúde e paz, Padre Marcos, e saúde e paz a todos aqueles que estão aqui para conversar e aprofundar essa temática de tão grande relevância, diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil. A todos, muita paz e muita saúde. Muito bem. A nossa saudação também bem especial à família, à equipe das edições CNBB, a equipe que nos oferece mais um presente, uma live sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Como disse Dom Valmor, que tenhamos uma boa conversa, é uma boa oportunidade para a nossa formação, para a nossa vida e a nossa ação missionária. Nós desejamos nessa tarde conhecer um pouco mais o projeto de evangelização para a Igreja no Brasil nos próximos anos. O documento das diretrizes gerais da ação evangelizadora. Esse documento é um projeto de evangelização, é um projeto de colegialidade, de unidade, de missionaridade da Igreja no Brasil. Diante de um país tão grande, tão complexo, de tanta pluralidade, de tanta diversidade, o projeto de evangelização das diretrizes é uma bússola, são orientações para a ação missionária da nossa Igreja no Brasil. Nessa live, nós contamos com a sua participação, curtindo nossa live, enviando perguntas também, que podem ser através das redes sociais que estamos acompanhando, pelo YouTube, pelo Facebook, das edições CNBB ou da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pois então, vamos lá. O tema é muito bom e o tempo é curto. Gostaria, antes de Dom Valmor entrar com a primeira pergunta e a sua primeira reflexão, que nós pudéssemos visualizar agora na tela o objetivo geral das diretrizes gerais da ação evangelizadora. Aqui no objetivo geral, nós temos 8 passos. Nós temos, através do objetivo geral, uma panorâmica de tudo aquilo que contém o documento, das principais linhas que se encontram resumidas nesses 8 passos. Evangelizar. No Brasil, cada vez mais urbano. Evangelização, que é missão da Igreja, que existe para evangelizar. E diante de um mundo cada vez mais urbano, na ótica cultural, a urbanidade, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, a dimensão da formação, em comunidades eclesiais missionárias. E aqui vale dizer, está o eixo das novas diretrizes. À luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, opção de Jesus, e não poderia ser de outra forma, opção da Igreja de Jesus. Cuidando da casa comum, a dimensão da Laudato Si, o cuidado com a criação, o grito da terra, o grito dos pobres. E, por fim, o último passo, o 8º, testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude.
Estamos a caminho do reino, povo a caminho, povo peregrino. Novo amor, vamos agora, através da sua reflexão, da ajuda que o Senhor vai nos oferecer nessa tarde, tão preciosa. Vamos começar pela palavra de Deus, o pilar da palavra. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil decidiu nos próximos 4 anos trabalhar as diretrizes e seus pilares, começando pelo pilar da palavra de Deus. Novo amor, por que dessa escolha? O que se espera? A começar com o pilar da palavra de Deus. Eu compartilho com todos os irmãos e irmãs a referência que o Padre Marcos acabou de fazer aos 8 passos do objetivo geral. Primeiro, o objetivo geral não é qualquer coisa. O objetivo geral é uma meta a ser atingida. Portanto, um balizamento importante e fundamental no sentido de definir o passo a passo a fim de se chegar à meta importante, que é a meta da evangelização. E aqui queria, nesses 8 passos referidos, eu queria fazer uma distinção em termos de relevância. Os 8 passos são relevantes. Os 8 passos mostram o evangelizar, mas no evangelizar a relevância maior, exatamente por ser um instrumento fundamental e eficaz, está na referência pelo anúncio da palavra de Deus. E aqui quero ressaltar algo, porque é de grande apreço por minha parte. Quando nós estávamos discutindo as diretrizes gerais da ação evangelizadora para a Igreja no Brasil, na 57ª Assembleia Geral do ano passado, 2019, no objetivo geral não constava pelo anúncio da palavra de Deus. Constava evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus. E aí se acrescentou rumo à plenitude. Por que faço essa observação? Exatamente porque quis, numa intervenção na Assembleia Geral do ano passado, dizer da importância determinante, exatamente porque no corpo do documento estava o pilar da palavra de Deus, o determinante pelo anúncio da palavra de Deus. Então, a evangelização se faz pelo anúncio da palavra de Deus para se conseguir formar discípulos e discípulas em comunidades eclesiais missionárias à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Portanto, quando nós agora falamos do pilar da palavra de Deus, a casa da palavra, nós estamos falando de um instrumento fundamental e determinante no caminho da vida da igreja. Sem a força desse anúncio da palavra, que precisa retomar vigor e precisa de se expandir, nós certamente não conseguiremos dar a resposta nova que a nossa igreja agora precisa dar, num contexto bastante amplo, plural, difícil e desafiador que nós estamos vivendo. E aqui quero ressaltar o que eu chamo do crescimento de um cristianismo torto. Isto é, um cristianismo que está se distanciando, embora não pareça, se distanciando da genuinidade da palavra de Deus e da sua força enquanto forma autênticos discípulos e discípulas de Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, não consegue iluminar a força grande do amor de Deus. Portanto, pelo anúncio da palavra de Deus, não é só um passo,
é a grande dinâmica e a grande força de experiência para a evangelização na igreja no Brasil. Isso significa, portanto, dar prioridade à palavra de Deus, que é exatamente o que nós estamos trabalhando e vamos concluir num processo, esperamos, muito exitoso na próxima Assembleia Geral, adiada deste ano para o ano próximo, exatamente com o objetivo de a gente encontrar novos meios e novas possibilidades grandes do anúncio da palavra de Deus. Neste âmbito, é muito importante que a gente compreenda e dê às nossas comunidades um novo vigor, exatamente pelo anúncio da palavra de Deus, que não pode ficar restrito a alguns, mas precisa, como nos diz a Dei Verbum, no número 23, que nós precisamos multiplicar sempre e cada vez mais o número dos ministros da palavra. Porque é na medida que a palavra de Deus é anunciada, é que os corações se abrem, as mentes se iluminam e as experiências verdadeiramente, autenticamente cristãs ocorrem. Uma primeira palavra para ressaltar esse pilar da palavra. Que bom, Dom Valmor. E me parece também que esse pilar começa a ser vivenciado nesse contexto que estamos vivendo de pandemia, nas casas. A palavra refletida, rezada, celebrada nas casas. E nesse sentido, ainda continuando a passear nas diretrizes, agora, Dom Valmor, vamos conversar um pouco sobre a imagem da casa. As diretrizes nos apresentam a bela imagem que toca logo a todos, que diz a todo o povo: igreja-casa. E a casa construída sobre 4 pilares. Agora, o nosso pedido é que o Senhor possa nos ajudar a apresentar essa imagem da igreja como casa. O que essa imagem nos evoca na compreensão do sentido de ser e viver a igreja? Eu creio que é importante que a nossa igreja preste atenção, muita atenção, no que vem acontecendo nas casas, nesse tempo de pandemia. Uma igreja que se realiza nas casas. Então, igreja-casa, a eclesiologia, a imagem da igreja como casa. Nos fale um pouco sobre isso agora, por favor, Dom Valmor. Em primeiro lugar, gostaria de compartilhar, ao falar da igreja como casa, a oportunidade inteligente e muito bonita de se recuperar o sentido de casa quando nós falamos das diretrizes gerais da ação evangelizadora. As diretrizes gerais não são simplesmente indicação teórica. É verdade. É exatamente para que nós possamos fazer uma organização sistêmica, um organizacional bem feito, com princípio, meio e fim, com passos a serem dados, metas a serem alcançadas. Mas, na verdade, o grande objetivo das diretrizes é exatamente fecundar e promover a autenticidade experiencial à vida cristã, à iniciação cristã, à vivência cristã e o testemunho cristão. E nada é mais forte do que a casa. Todos nós bem sabemos o quanto é importante a casa de cada um de nós. E aqui quero me referir que no Novo Testamento, sobretudo quando nós acompanhamos nos Atos dos Apóstolos os inícios da nossa igreja, a nossa igreja não nasceu em grandes construções. As grandes construções foram respostas de evoluções posteriores. Mas, na verdade, na história, a nossa igreja nasceu de casa em casa. E essa é uma força neotestamentária muito interessante, muito bonita. Exatamente porque, para nós, mesmo com seus altos e baixos,
e com suas dificuldades, a casa é realmente para nós a grande referência. É a referência afetiva, a referência de aprendizagem, referência educativa, referência de encontro, de aconchego. E é a partir da nossa casa é que nós aprendemos a fazer uma experiência. Por isso, nós lamentamos muito os cenários vergonhosos da nossa sociedade brasileira, que tem gente que não tem casa. Quando agora, por exemplo, nesse contexto desafiador e desastroso da pandemia do coronavírus, Covid-19, dizemos que é preciso estar em casa, exatamente vivenciando o importantíssimo e ainda indispensável distanciamento social. Sabemos que tem gente que não tem casa, não pode ficar em casa porque não tem casa para ficar. E muita gente que tem casa não tem uma casa adequada exatamente com as condições dignas, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista do acolhimento das suas famílias. Por isso, quando nós falamos como igreja de casa, e a igreja de casa em casa, nós reavivamos o desafio social de trabalharmos por uma nova configuração e um novo cenário social que possa oferecer às pessoas aquilo que é do direito de todos, moradia digna. E aí volto ao sentido neotestamentário da referência à casa. A casa, portanto, é lugar de experiência, de encontro. E a casa é uma verdadeira escola. Não é uma escola teórica, não é uma escola acadêmica, não é uma escola de mestres perfeitos, não é uma escola de alunos, todos eles altamente dotados naquilo que fazem, mas é um lugar desta experiência onde nós colocamos as raízes mais profundas de nossa vida e onde elaboramos e carregamos pelo resto da vida referências fundamentais e experiências muito determinantes. De tal modo que, ao propor nas diretrizes este horizonte bonito da referência à casa, casa da palavra, casa do pão, casa da caridade, casa da missão, é recuperar exatamente algo que tem dimensão educativa, experiencial, muito importante. Assim, compreendemos que a ação evangelizadora na igreja no Brasil não é simplesmente uma explicação, um conceito, mas é, sobretudo, uma experiência. E esse tempo da pandemia está nos mostrando algo nessa direção, desafiador por um lado, mas fecundamente evidente por outro. É desafiador porque temos um contexto cultural nosso, por razões sociais, como agora há pouco lembrei, mas também por razões culturais. Muitas vezes fazemos da rua mais a nossa casa e corremos o risco de fazer da nossa casa apenas um lugar do alojamento, pelas condições, inclusive, muitas vezes, de trabalho, de deslocamentos, de necessidade. Mas, na verdade, com esse desafio de estar em casa, de ficar em casa, como ainda é necessário e muito importante, estamos redescobrindo a importância da casa, o lugar do encontro, o lugar da oração, importante, fundamental, o lugar da catequese, o lugar da experiência da amizade, o lugar da partilha, o lugar, portanto, de uma escola de fé e de amor, um verdadeiro santuário, com todas as suas dificuldades, com seus altos e baixos e com as exigências de aprendizagem. Eu creio, e talvez isso seja de se conversar muito, que a nossa igreja, exatamente pelo contexto desafiador da pandemia, a nossa igreja vai viver uma experiência de muito fortalecimento, embora possa parecer para muitos
de enfraquecimento, exatamente porque os templos ainda não podem estar cheios como sempre estiveram, mas a nossa igreja vai se fortalecer e se tornar uma igreja mais autêntica, mais qualificada, na medida em que nós vivemos a experiência da casa. Portanto, há quem diga de um verdadeiro novo Pentecostes, porque estamos precisados de ficar em casa, compartilhar a casa, acolher na casa, nos confrontar na casa e, ao mesmo tempo, fazer da nossa casa o lugar do anúncio da palavra de Deus, da oração, portanto, nos fortalecendo de modo que a comunidade de fé se torne mais forte, porque a casa de cada cristão e de cada cristã se tornou mais igreja. Uma experiência fundamental e muito importante que nos fortalece. Assim, para começar a compartilhar algo que é de muita importância. É uma imagem muito rica. Muito obrigado, Dom Romão. Nós queremos registrar a participação de Dom Giovanni, que é presidente da Comissão para o Laicato, também está nos acompanhando nessa live. Dom Romão, agora nós vamos pegar uma outra temática, que de uma certa forma aparece nas diretrizes, mas não de um modo assim muito evidente. A questão da gestão pastoral e administração. Diante dessa realidade da pandemia do Covid-19, que tem afetado também administrativamente as nossas comunidades, paróquias e dioceses, temos ouvido muitas pessoas pedirem um pouco mais de orientação em relação à gestão, à administração e à evangelização. Sabemos que é um tema muito amplo, mas que tem se tornado cada vez mais próximo à vida das nossas igrejas. O senhor poderia nos dar, ao menos, algumas dicas em relação à gestão pastoral e administração? Quando, então, nós falamos de evangelização, nós não podemos deixar de incluir como um capítulo fundamental no trabalho evangelizador do que diz respeito exatamente à gestão pastoral e administração. Aliás, é muito importante que a gente não submeta ou não haja uma exclusividade daquilo que diz respeito à administração financeira. Mas esse conceito de gestão pastoral, ele é muito fundamental, amplo, e ele inclui exatamente as questões todas que são importantes levar em conta quando nós evangelizamos. Para evangelizarmos, nós precisamos de ter as condições adequadas. No manuseio das condições adequadas, nós precisamos ter exemplaridade, sobretudo porque nós precisamos trabalhar com recursos que são oferecidos para o bem da evangelização, nela, no cuidado prioritário com os pobres e com a criação das condições facilitadoras para o trabalho evangelizador. Ao fazermos isso, nós estamos desafiados a ser exemplares, sobretudo no contexto e no mundo em que a gestão, de um modo geral, inclusive a gestão administrativo-financeira, se presta, lamentavelmente, a muitos processos de corrupção, atendimentos de interesses particulares, com manipulação daquilo que é do bem comum. Nós bem sabemos que numa sociedade como a sociedade brasileira, se houvesse respeito ao bem comum, aos bens públicos e uma administração historicamente adequada, nós seríamos não essa sociedade tão desigual e vergonhosamente desigual. E aí, trazendo para dentro da gestão pastoral na igreja, nós temos que ser exemplares. E esse é um longo caminho a percorrer. Nós temos como igreja, do ponto de vista das exigências da exemplaridade, muitos desafios.
e entre eles este da administração em geral, da administração financeira. Particularmente agora, neste contexto da pandemia do Covid-19, todos nós, como sociedade, suas instâncias, governos, mas também nossas igrejas, concretamente dioceses e paróquias, enfrentamos o desafio de uma nova resposta, exatamente porque nós precisamos melhor administrar os recursos que estão ficando mais escassos e precisam ser bem usados, adequadamente usados, segundo critérios e modos próprios de uma administração eficaz e, ao mesmo tempo, marcando um novo caminho e uma nova dinâmica entre nós. E aqui, ao falarmos de gestão pastoral, nós estamos falando de sustentabilidade, estamos falando de desenvolvimento institucional, estamos falando de exemplaridade e estamos falando de otimização de recursos para chegarmos a algo que é muito fundamental, a solidariedade. Nós estamos, como igreja, vivenciando um desafio enorme ante a demanda da solidariedade, que é um grande remédio para um novo tempo e para um novo caminho entre nós. E quando falamos, então, de gestão pastoral, não se tratará apenas de otimização de recursos, de angariar recursos, ou mesmo até de sua boa aplicação, como deve ser, mas também de solidariedade. A igreja, por exemplo, no Brasil, com seus exercícios de solidariedade, agora é desafiada a ser mais solidária e a pensar sistemas e dinâmicas que possam nos ajudar a fazer um passo a passo, de modo que nós possamos ser fortes e sustentáveis na evangelização em qualquer realidade, em qualquer lugar, onde a igreja se faz presente e deve ser de verdade servidora. O desafio da gestão pastoral, portanto, é um desafio de sobrevivência, mas é também um desafio de exemplaridade num mundo que precisa de uma nova ordem, de uma nova lógica e de um novo modo no uso daquilo que são os bens da casa comum. Para iniciar. E aí, a casa de cada um de nós, cada comunidade eclesial missionária e o conjunto da igreja, nós poderemos ajudar o mundo num outro caminho, num horizonte bonito da ecologia integral. Ótimo, coisa boa. Nós queremos comunicar também àqueles que nos acompanham que nós podemos adquirir o documento das diretrizes através do site da CNBB. Somos todos convidados a conhecer o documento, a ler o documento e continuar essa reflexão que nós aqui estamos realizando. Novo Amor, na linha da solidariedade que o senhor acabou de apontar, ligada à gestão, o Papa Francisco nos diz as diretrizes, no número 108, insiste em dizer que deseja uma igreja pobre para os pobres. Trata de se superar as ambições, o consumismo, diz o Papa Francisco, e a insensibilidade diante do sofrimento. Novo Amor, nesse tempo de pandemia, muitos sinais concretos de solidariedade, de cuidado com os pobres, com os vulneráveis, estão acontecendo. Recentemente, Dom Tolentino, numa live da FAGE de Belo Horizonte, fala que durante esse tempo estão se construindo várias histórias de amor, histórias de solidariedade, de proximidade, de cuidado, tantos gestos de amor. Um gesto concreto que nós temos aqui pela CNBB, não é, Dom Valmor? É o projeto É Tempo de Cuidar, o projeto da CNBB com a Caritas. Dom Valmor, nos fale um pouco sobre essas histórias de amor que estão sendo construídas durante todo esse tempo difícil de pandemia e que são sinais do Espírito.
essas histórias de amor? A nossa igreja é uma igreja que comprova a sua autenticidade cristã exatamente a partir de histórias de amor, isto é, de comprometimentos grandes, bonitos, com todos os que precisam, com os mais pobres. E aqui quero lembrar de modo muito especial as referências dos Atos dos Apóstolos. Eles tinham tudo em comum e não havia necessitados entre eles. Um horizonte que permanece profundamente desafiador para todos nós. E ao longo da sua história de mais de 2000 anos, a Igreja cela a sua missionariedade em todo lugar, em cada canto, no âmbito do cuidado, da saúde, da promoção humana, do debruçar-se sobre os que precisam, dos pobres, de repartir. Ela cela exatamente ao longo de toda a sua história, com este selo, a autenticidade da sua presença. E assim em cada tempo. Se nós repassarmos a história de nossa igreja, é um encanto, um verdadeiro encanto de compromisso com tantos irmãos e irmãs, sobretudo pobres e sofredores. Mesmo em muitos lugares, quando isso parece uma gota d'água no oceano, é o compromisso grande da igreja. Neste momento, exatamente neste momento, nós estamos com esta ação solidária emergencial, é tempo de cuidar, porque os agravamentos e as consequências nefastas vindas da pandemia exigem de nós exatamente nos debruçarmos solidariamente sobre os outros e para com os outros. E aí compreendemos essa dimensão importante da caridade na vida da fé. Não podemos dizer que nós cremos autenticamente quando nós não nos comprometemos solidariamente com aqueles que precisam mais de todos nós. E aí é uma ação muito bonita, juntamente com a Caritas Brasileira e com muitos movimentos em muitas paróquias, nesta grande rede capilar que é a presença da Igreja Católica em todo o Brasil. É verdade, temos consciência, a demanda é muito maior, os sofrimentos são mais exigentes, as respostas e os alívios dados ainda são poucos, mas nós podemos constatar com muita alegria uma grande movimentação de uma grande rede de solidariedade sob esse comando da Caritas Brasileira, juntamente como instituição vinculada à nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com ações bonitas em cada paróquia, em cada diocese, mas também de famílias cristãs que estão fazendo o trabalho em rede. Tudo isso para exatamente mostrar o selo nosso de autenticidade vem pela solidariedade. A nossa autenticidade na vivência e no testemunho da fé inclui visceralmente o compromisso solidário com o bem de quem precisa mais. Por isso, quando o Papa Francisco diz sonho uma igreja pobre para os pobres, é exatamente uma igreja que se abre àqueles que precisam mais, que se debruça sobre aqueles que precisam mais dela e reparte. A pobreza não é uma miséria, mas é, sobretudo, a alegria de ter e, de tendo, poder repartir aqueles que precisam mais. Esse é um desafio que precisa ser uma marca em cada comunidade eclesial missionária, em cada família cristã. Por isso, uma família cristã como casa, casa da palavra, casa do pão, casa da caridade, casa da missão, se debruça sobre outras famílias que sejam mais necessitadas. Eu fico pensando um sonho desafiador, uma família que tem melhores condições materiais, afetivas, humanas e espirituais, adotando uma família irmã,
talvez do outro lado da rua, talvez no aglomerado ou na favela ao lado, mas exatamente com um trabalho bonito de solidariedade em rede. Esse é o grande caminho, solidariedade em rede. Essa é uma tarefa. A igreja tem que se compreender no coração do mundo. Para ser uma igreja pobre para os pobres, tem que se compreender como uma igreja rede de solidariedade. Esse é um caminho desafiador, porque a demanda do outro, a luta de cada pessoa, os pobres, os que estão na rua, os que não têm trabalho, aqueles que têm condições menos favoráveis de viver na sua família, estes são muitos, portanto, a nossa demanda é interminável para que a gente, assim, marque com esse selo de solidariedade o nosso caminho. Obrigado. E que possamos continuar construindo esse testemunho de solidariedade. Intensificar essas histórias de amor. Nós queremos registrar a presença de Dom Luciano Bergamin, bispo emérito de Nova Iguaçu, uma grande cidade, né? A minha, e também Dom Gilson, de Nova Iguaçu, que nos acompanha. Também lá de Ipameri, o bispo de Ipameri, Dom Francisco, também está conosco nesse nosso momento de formação. Muito obrigado à presença de todos os senhores e de todos os outros irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa hora. Dom Valmor, vamos agora à dimensão da formação, formar discípulos missionários. As diretrizes gerais da ação evangelizadora acentuam a importância da formação na missão. Agentes pastorais, bispos, padres, religiosos, leigos, agentes pastorais bem preparados. Dom Valmor, fala-nos dessa pedra preciosa, a dimensão formativa dos evangelizadores. E, se possível, brevemente, anuncia para a gente o INAPAZ, o Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi, que está sendo gestado na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O que pretende ser o INAPAZ, o Instituto Nacional Padre Alberto Antoniazzi. A dimensão formativa. Vamos lá, Dom Valmor, é com o senhor. Importante, irmãos e irmãs, quando falamos agora de formação, nós sempre acrescentarmos uma adjetivação integral. Nós não podemos mais continuar pensando a formação como sendo a alimentação conceitual para o domínio de compreensões. Isso é fundamental, indispensável. E aqui me refiro, por exemplo, à beleza e à riqueza inesgotável da doutrina da fé cristã católica. Há muito que aprender, há muito conceito a se apropriar, há muito caminho a se percorrer na tradição bonita e intocável da nossa Igreja Católica. É muito importante, por isso precisamos de academias, as academias para abordar de modo científico, com pesquisas e com aprofundamentos, toda a riqueza da doutrina da fé cristã católica. Mas quando nós falamos de formação, é muito importante colocar essa adjetivação integral, exatamente para nos colocar o desafio de uma compreensão contemporânea e no atendimento de uma necessidade, de uma demanda muito atual. Bem sabemos, não basta, por exemplo, a um evangelizador ter clareza conceitual a respeito da doutrina, se isso está desvinculado a uma experiência do testemunho, por exemplo. Ainda, a nossa fé cristã católica, na sua riqueza, sempre nos colocou em condições de uma experiência fecunda na vivência
daquilo que é a verdade da nossa fé. Por isso, aqui, permitam-me contar um fato. Quando nós estávamos para celebrar os 50 anos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o então INP, Instituto Nacional de Pastoral, que agora se retoma como INAPAS, Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi, uma reverência a uma figura admirável, que muito contribuiu com a evangelização e a missão na Igreja no Brasil através da CNBB. O INP, naquela época, promoveu seminários e a publicação de um livro, e neste livro 2 testemunhos foram pedidos. Um foi pedido a Dom Luciano Mendes de Almeida, como um bispo mais vivido e experiente, respondendo a essa pergunta: qual será o grande desafio para a Igreja no 3º milênio? E eu fui escolhido, tinha 2 anos de bispo, fui escolhido para responder a mesma pergunta do ponto de vista de um bispo que estava iniciando. A minha resposta, eu fiz, isso está naturalmente consignado nessa obra publicada, foi neste horizonte: a fé como experiência. Para exatamente dizer, é preciso formar, informar sobre a doutrina da fé, mas é preciso encontrar caminhos para que a doutrina da fé seja uma vivência profunda, com força de transformação e, sobretudo, de alimentar dinâmicas culturais marcadas pelos valores cristãos, e como algo que nos toca. Por isso, estava ali muito tocado quando, em 1987, participei também de seminários, convidado como professor de Sagrada Escritura, trabalhando a questão da evangelização e constatando uma grande emergência da subjetividade nesse contexto de final de milênio e de início de novo milênio. E aí constatávamos exatamente que a emergência da subjetividade estava exigindo da experiência cristã formativa um algo mais, que não apenas alimentasse a ideia, vamos dizer assim, a mente, mas que alimentasse uma vivência convicta, bonita, amorosa, poética, profética, comprometida da própria fé. E então, quando nós falamos de formação, nós que temos, portanto, um tesouro de herança, de referências a partir da palavra de Deus e da tradição da Igreja, nós precisamos enfrentar o desafio de oferecer uma formação que não apenas entre na mente, ou que alimente a inteligência, mas que mova e toque profundamente o coração, incluindo tudo isso que hoje se torna cada vez mais atual no horizonte da ecologia integral. Por exemplo, o tema da saúde. Ninguém pode pensar formação e formação integral sem pensar a questão da saúde física pessoal, da inteireza física, da saúde emocional, mental, espiritual, mas também a saúde do planeta. Portanto, esse é um enorme desafio que nós, inclusive, estamos colocando na CNBB como um dos eixos a nos desafiar. Formação integral ao lado de gestão pastoral e de comunicação estratégica e de missionariedade. Então, esse é um enorme desafio. Aí, um evangelizador não estará bem formado apenas porque sabe um conteúdo conceitual, doutrinal, que é importante, mas na medida em que esse conceitual doutrinal o toca na existência e o faz compreender diferente. E aqui volto à centralidade e à importância
num processo de formação integral da palavra de Deus, exatamente porque a palavra de Deus tem tudo. Tem ensinamento, tem doutrina, tem conteúdo, tem poesia, tem profecia, tem experiência, tem amorosidade. E, portanto, formação integral, uma formação que nos toque no nosso conjunto e nos faça compreender diferente, particularmente num tempo como nós temos observado, de muitos obscurantismos, de muita gente opinando e até opinando com a convicção de que estão falando a verdade e muitas vezes com muita confusão conceitual e, sobretudo, com a confusão nas escolhas do modo de ser e de viver a fé. Portanto, formação é fundamental, um investimento determinante e precisamos de fazer da casa de cada um de nós, de cada comunidade eclesial missionária, e no uso dos muitos instrumentos e plataformas que tem, meios de formação, mas uma formação que seja integral. Portanto, toque a vida no seu conjunto, de modo que não haja uma dicotomia entre formação na dimensão conceitual e formação na dimensão, por exemplo, espiritual e humano-afetiva. Esse é um enorme desafio e a nossa igreja tem que fazer esse caminho, inclusive quando nós falamos no interno da formação de evangelizadores que serão os futuros padres. Nós bem sabemos e sempre lutamos, e o horizonte das diretrizes para a formação presbiteral nos mostram isso, exatamente nós temos sempre desafiados de não dar uma espécie de preponderância, uma formação intelectual que precisa ser de qualidade, de excelência, mas em detrimento daquelas outras dimensões que são importantes para a formação. Portanto, hoje, falar de formação para compreender processos, definir passos, conteúdos e modos e dinâmicas é preciso ser compreendida no horizonte da formação integral. E duas se aproximam bastante na linha mais da prática, da realização das diretrizes. Uma pergunta é por que algumas paróquias não assumem as diretrizes? O que falta? Diz a Célia, sinodalidade? Por que muitas paróquias não assumem? E nessa mesma direção, uma outra pessoa pergunta como colocar em prática as diretrizes. Vamos lá, Dom Bobô? Esse é um caminho longo. E é um caminho longo que exige de nós muita perseverança, sobretudo porque estamos investindo em grandes mudanças de mentalidade. Veja bem, quando nós falamos da aplicação e do assumir as diretrizes, nesses horizontes bonitos dos 4 pilares, nós estamos pedindo uma nova compreensão traduzida no novo modo de ser e de organizar. E aqui existe um confronto com aqueles que são os agentes animadores, evangelizadores e condutores desse processo. Isso exige de cada um de nós, portanto, muita humildade, muita abertura, muito diálogo e, sobretudo, nos colocar numa condição como esse tempo da pandemia está nos colocando. Nós somos todos aprendizes. É verdade que sabemos muito de muitas coisas, sabemos mais de umas do que de outras coisas, mas nós somos todos aprendizes. Aliás, é por isso mesmo que nós temos honrosa e alegremente o título de discípulo. Discípulo e discípula é aprendiz. Então, somos todos aprendizes. O horizonte apontado pelas diretrizes exige um entendimento da realidade, uma interferência, uma intervenção profunda na realidade e configurações organizacionais novas e diferentes. Isso toca com mentalidade.
Muitas vezes uma paróquia se mantém e de modo que também tem seu valor, mas se mantém por um viés daquilo que sempre foi. Aliás, é muito comum nas nossas paróquias, quando se propõe mudanças, novos caminhos, essa reação e esse estribilho. Para que mudar? Sempre foi assim. Então, esse é um fenômeno muito grande e dificultador, porque precisa mudar. Precisa mudar com novos modos e precisa mudar com uma iluminação diferente. Nós estamos num tempo em que está fazendo muita falta, no âmbito menor, médio, maior e mais global, entendimentos adequados por parte de quem lidera. Esse é um desafio a mim como bispo, ao evangelizador, ao padre, ao professor, ao governante, a todos aqueles que exercem funções, tarefas que são determinantes para não atravancar processos. Um outro aspecto que dificulta muito, e nós temos que pacientemente e esperançosamente investir, é porque muitas vezes a evangelização ela é um processo. E muitas pessoas entendem pouco de processo. Eu exemplifico muito rapidamente, com muita superficialidade até. O processo é um passo depois do outro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até onde chega na meta. E às vezes falta esta compreensão. E aí é preciso ter uma visão global da realidade, uma visão global da realidade, naquela realidade paroquial da comunidade eclesial missionária, de uma diocese que precisa orientar de modo amplo para que as paróquias e comunidades vivam aquela experiência fruto desta orientação. Então, esse de fato é um enorme desafio, é uma grande mudança de mentalidade, que é o que sempre dissemos, como aqui resgato do horizonte do documento de Aparecida, sair de uma pastoral de conservação para uma pastoral que seja realmente missionária e evangelizadora. Isso exige muito diálogo com a sociedade, muita lucidez, muita simplicidade. E, às vezes, se está fazendo o trabalho sem esses diálogos, sem esses confrontos, sem esses planejamentos e sem o entendimento da realidade para verificar qual é a resposta que precisa ser dada agora. Nós estamos, então, precisados muito de evangelizadores em todos os níveis, bispos, padres, diáconos, consagrados, cristãos leigos e leigas, ministros e ministras, pessoas que aprendam, a partir de um processo de formação integral, a ter entendimento a respeito de esquemas de processo. Porque, às vezes, se vai, mas nem se sabe como está se indo e nem onde se vai chegar. Não se trata, é claro, de colocar numa camisa de força organizacional e sistêmica, porque há pouco estava dizendo da importância do experiencial como algo fundamental da nossa fé, mas é um contexto cultural, plural, desafiador como o nosso, compreendermos o que se passa para darmos a resposta adequada. Respostas nós temos. E aí, quantas vezes são respostas e palavras superficiais? Eu digo até mesmo no anúncio da palavra de Deus. Nós somos uma igreja de uma riqueza fantástica, de palavras ditas, de reflexões, de escritos, de produtos, de meditações sobre a palavra de Deus, que, tocada no nosso coração, nos move. E, no entanto, muitas vezes estamos repetindo palavras que adiantam pouco e que mudam muito pouco a nossa própria vida e não dão um horizonte novo. Portanto, porque uma paróquia não assume, não aplica, são várias deficiências, vários entraves, mas este é o horizonte no qual nós temos que apostar e tenho certeza que com essa dinâmica bonita da referência à casa, a nossa igreja vai e já está dando um passo adiante
muito importante com a evangelização. Nosso tempo vai avançando, né? Mas nós temos ainda aqui duas questões que gostaríamos de ouvir o senhor. Nessa mesma linha, né, de discípulos, de aprendizes que nós somos, e nesse tempo também de incerteza, o que o senhor apresenta assim como traços para a nossa igreja durante e após a pandemia? Assim, coisas práticas, objetivas e mais concretas. É claro que o tema é muito vasto, mas o que o senhor já percebe, apresenta também como traços para a nossa igreja nesse nosso tempo? De fato, a resposta a essa pergunta é uma resposta muito ampla, porque a pergunta é rica numa grande amplitude. Mas tento, ao menos, me lembrar aqui e compartilhar algumas coisas. Vou primeiro pensar um desafio e que é algo prático e importante. Essa pandemia, como já dissemos, está nos ensinando o valor da casa. Portanto, esse é um investimento fundamental em cada diocese, em cada paróquia, em cada comunidade. A casa de cada cristão. Não podemos mais pensar assim: esse é o fulano que veio aqui na igreja e participou de uma celebração numa igreja lotada, que a prática está mostrando. Nós não poderemos mais fazer eventos lotados como talvez muito nos agradasse até aqui, de a gente dizer, olha, foi uma festa de padroeiro muito participada. A igreja estava entupida e a gente nem sabe quem é que sofreu ficando lá de pé e mal acomodado. Então, uma prática importante é exatamente essa da igreja, na casa. Imaginemos se nós conseguirmos avançar, que cada pai, que cada mãe, que cada avô, cada avó, tio, nas suas casas, façam essa prática constante, por exemplo, da leitura orante da palavra de Deus, de multiplicar os círculos bíblicos, de definir um momento de espiritualidade para a sua casa. A nossa igreja vai se tornar mais fortemente missionária. Então, esse é um aspecto importante de a gente trabalhar a igreja de casa em casa, que nunca perdemos do horizonte, mas que agora se coloca de modo ainda mais desafiador e muito mais promissor para a evangelização. Neste sentido, cada paróquia, com o uso de ferramentas, isso hoje é possível, precisará saber de quem é a casa de quem, aonde a casa, e estabelecer, inclusive, contatos permanentes. Nós estamos tendo experiências bonitas, por exemplo, em razão exatamente das exigências sanitárias, visitas a enfermos e a idosos, através de um meio como esse que nós estamos fazendo aqui, congregando as pessoas da própria casa, o padre, ou evangelizadores e ministros com aqueles idosos e aqueles enfermos, trazendo, portanto, uma grande novidade, que não vai dispersar, é claro, amanhã, hoje e, quando oportuno, o presencial, mas que poderá multiplicar este fortalecimento de encontro. Portanto, uma segunda coisa importante, o uso das plataformas, de termos permanentemente contatos com as pessoas e de alimentar esses contatos. Às vezes isso se faz de maneira superficial, por nada, sem objetivo, e agora nós estamos colocados, sobretudo, por essa nova compreensão do virtual. Nós estamos experimentando isso, é claro, precisamos e queremos, desejamos, voltar o mais rápido possível às nossas celebrações presenciais. Porém, nós bem sabemos o quanto nós estamos e temos atingido de pessoas que, mesmo se fossem em condições normais, sanitárias, elas não poderiam estar presentes e não seriam atingidas como são, pelos meios de comunicação e pelas redes sociais. Este é outro grande trabalho.
Um outro trabalho prático importante é nós compreendermos assim: nós, diante da pandemia, não estamos e não devemos pensar que simplesmente vamos voltar a abrir as igrejas. Aliás, devemos compreender que as nossas igrejas não estão fechadas, porque elas saíram a partir de um outro modo e chegaram em muitos lugares. Mas quando nós estivermos com possibilidade, como em alguns lugares já está acontecendo, de congregação presencial, nós precisamos lembrar que a nossa igreja tem agora, mais do que nunca, uma grande tarefa educativa, como sempre teve, e um trabalho educativo sanitário. E aqui quero me referir. Não é apenas abrir igrejas, porque abrir as portas de igreja é muito fácil, mas agora com as exigências das condições sanitárias, em razão da pandemia do coronavírus, mas de outras pandemias que continuam e de pandemias novas que virão, como é que nós tratamos, por exemplo, a acolhida nas nossas igrejas, o investimento da infraestrutura, as modificações, inclusive, em procedimentos que fazemos. Vou dar exemplo de um pequeno. Não se pode hoje mais fazer a coleta da missa durante o ofertório. Imaginem, a pessoa tira da sua carteira um dinheiro e coloca lá na cesta de colaboração de contribuições. Quando chega na hora da comunhão, vai lá, recebe a comunhão, tendo pegado em dinheiro, portanto, com contaminação, e põe a comunhão na sua boca. Só para dizer um exemplo pequeno e simples, para dizer, a igreja agora é desafiada, como noutros tempos, e como sempre procurou responder, a uma postura nova e diferente na perspectiva do zelo e da promoção da saúde. E aí é preciso adequar a infraestrutura, adequar modos celebrativos, modos de acolher. Portanto, mais personalização, melhor acolhimento adequado, multiplicar as possibilidades de encontros, esgotar menos a natureza. Imagine se nós fôssemos fazer este evento que nós estamos fazendo aqui com essa live, em qualquer parte do Brasil, com as pessoas que estão aqui participando e que são muitas, lembrando que teríamos que viajar, gastar, não só também gastar energia física e outras coisas, o quanto nós estaríamos contribuindo para o esgotamento. Veja, existe um leque enorme de questões que nós temos que pensar, de práticas pequenas a práticas mais complexas, de infraestrutura, de procedimentos, que é a igreja se compreendendo e, de fato, desempenhando esse papel importante de educadora. Se a nossa igreja não fizer esse papel, poucos outros segmentos da sociedade o farão. E nós não podemos passar essa pandemia como estamos trabalhando, contribuindo com o distanciamento social, contribuindo de várias formas e, sobretudo, orando para que ela passe. Nós não podemos pensar, passou, tudo igual como era antes. Não, não é verdade. E a igreja precisa de ser a grande educadora de novas práticas pastorais, sanitárias, comunicacionais e de convivência. Tem 4 indicações suas, né? A igreja, a casa, as redes sociais e a tarefa educativa da igreja, né? Na promoção da saúde e dessa saúde integral. E depois esgotar menos, né? A natureza. Termos esse outro tipo de relação com a natureza, com o criado. Normalmente a gente vai já chegando ao final. Só gostaria de lembrar que o documento das diretrizes, também o documento de Aparecida, de 2007, a Evangelii Gaudium, a exortação do Papa Francisco, de 2013, esses documentos se encontram com desconto nas edições CNBB. E a gente pode adquirir os documentos através do site das edições.
Dom Valmor, a última pergunta. Algo assim, mais ligado ao seu ministério como presidente da CNBB. O senhor poderia nos oferecer um pequeno balanço desse primeiro ano como presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil? Bem, Padre Marcos, irmãos e irmãs, fazer um balanço depois de um ano e 2 meses talvez possa parecer uma temeridade, porque o tempo é muito curto. Porém, posso compartilhar perspectivas muito interessantes neste caminho. Primeiro, nós temos conseguido, com a colaboração dos nossos irmãos bispos, do CONCEP, do Conselho Permanente, portanto, das comissões episcopais pastorais regionais, conselhos episcopais regionais, de assessores, padres, religiosas, leigos e leigas, nós temos conseguido uma coisa que é muito bonita e importante para o terceiro milênio e que a igreja precisa: leveza. Não fazemos este caminho como um peso, mas com alegria. Alegria vivida nas reuniões, alegria vivida nas partilhas e alegria no caminho. Eu considero, ouvindo e perescrutando tantos, que este é um ganho importante e bonito. Depois, neste caminho, o desafio enorme de a gente se abrir ao novo para uma nova resposta. E nessa perspectiva importante, já estamos no itinerário da renovação de um novo estatuto e regimento, consequentemente, para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Este caminho será bastante interessante, rico, participativo, exatamente porque a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é um órgão de colegialidade, não é uma casa, não é simplesmente uma organização, mas é uma experiência de colegialidade. E nós temos tido oportunidades bonitas, seja de visitas, seja de contatos, de partilhas, de ajuda e de solidariedades, mostrando um caminho bonito e novo que é um grande ganho. Neste horizonte, a riqueza bonita das diretrizes gerais que temos constatado tem entrado de maneira mais decisiva e mais forte, inspiradora, certamente por conta desta referência Casa da Palavra, Casa do Pão, Casa da Caridade, Casa da Missão, mas também pela experiência de mostrar a prioridade do anúncio da Palavra de Deus, tem dado um espírito que é a nossa força, porque a nossa força vem de uma grande comunhão. Ressalto, sobretudo, um caminho novo e que continua um enorme desafio no âmbito da comunicação, da compreensão da gestão. Então, acho que o conjunto está nos colocando na condição de darmos um passo novo, como é exigido agora nesse tempo, sobretudo ainda mais velozmente empurrados por conta exatamente das aprendizagens e das novas lições vindas da pandemia do coronavírus. E aqui quero falar de muitas coisas interessantes, e entre elas eu volto, Padre Marcos, ao INAPAS, a recuperação importante desta referência de um Instituto Nacional de Pastoral, fecundando a beleza e a grandeza de todo o caminho pastoral da Igreja no Brasil, de ontem e de hoje, e em vista do amanhã. Portanto, recuperando algo importante e bonito que estava um pouco adormecido e que agora volta. Nesse contexto, a importância fundamental e determinante do que nós praticamos como análise de conjuntura sociopolítica, com um grupo interdisciplinar de competência, sem nenhuma perspectiva ideológico-partidária, e a mesma coisa da análise da conjuntura eclesial por parte
da instância do INAPAS, do Instituto Nacional Padalberto Antoniazzi. E há um clima muito bonito de esperança, de consciência de que nós estamos desafiados à nova resposta e intuindo que podemos dar essa nova resposta. Eu sinto muita simplicidade, muita esperança e muita alegria de poder ser este servidor como presidente da CNBB, sem pretensões, mas com a alegria bonita dessa riqueza de fazermos com que a nossa igreja agora, e esse é um outro desafio que estamos colocando como algo pertinente, que a nossa igreja consiga, através do anúncio da palavra de Deus e de toda essa rearticulação com leveza, velocidade, utilidade, que são características próprias deste terceiro milênio, a nossa igreja consiga realmente dar um novo salto missionário e uma grande nova resposta. Por isso, o convite a todos os irmãos e irmãs para superarmos clima de polarização dentro da igreja, superarmos divisões e fazermos pela força do diálogo, que tem sido essa grande tônica, fazer pela força do diálogo com que as nossas diferenças se tornem nossas riquezas e nossa força, porque a nossa Igreja Católica no Brasil precisa de cada um, de você, de todos, para que nós possamos, assim, anunciar o Evangelho como tarefa nossa, nessa alegria bonita e honrosa de sermos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Eu agradeço nessa oportunidade a todos os que estão. Fico pensando aqui a presidência da CNBB, o trabalho bonito de Dom Joel como secretário-geral, dos irmãos na vice-presidência, Dom Mário e Dom Jaime, mas dos presidentes das comissões, as comissões episcopais especiais, as instâncias todas da CNBB, a inter-relação bonita que agora crescerá, sobretudo, e de modo ainda mais especial com o trabalho de elaboração de um novo estatuto, com os conselhos episcopais regionais, isto é, cada região nesse Brasil imenso, plural. Então, são riquezas muito bonitas, eu sou muito agradecido e tenho aprendido muito. E aprendido muito com novas formas, novos modos e, sobretudo, com essa alegria bonita e simples de fazer das nossas diferenças uma grande riqueza. Registro esse agradecimento e essa grande alegria. Sabedoria, pela sua presença junto de nós, pelo seu serviço, a sua doação à igreja, à CNBB. Todas as luzes que o senhor tem trazido também para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Muito obrigado. E a nossa gratidão também por essa live, pelo tempo que o senhor dispôs para nós, como facilitador dessa live. Queremos agradecer também a todos que estão nos acompanhando, chegando ao final dessa live. Agradecer a todos com muito carinho a atenção de vocês. Queremos agradecer também ao Padre Jamil, diretor das edições, que sempre articula todo esse momento dessas lives preparadas pelas edições. Inclusive, queremos dizer que na próxima segunda-feira, a live será com Dom Erwin, a Amazonizar, dia 13 de julho, às 15 horas. Queremos agradecer também Padre Dirceu, que também está aqui nos bastidores, ajudando todo esse trabalho. A Dom Joel, nós estamos aqui uma comunidade de monges, somos 4 aqui na sede da CNBB, e com essa live a gente se sente mais forte, mais fortalecidos mesmo com a presença, o carinho, a oração, e sentirmos que estamos juntos, como diz o Papa Francisco, estamos no mesmo barco e queremos remar juntos. Dom Valmor, uma palavra conclusiva e uma bênção para nós, que nós esperamos. A minha palavra conclusiva é de gratidão a você e a todos os que trabalham na Igreja no Brasil e pela Igreja no Brasil.
milhares de catequistas, milhares de comunicadores, de evangelizadores, de ministros nas diferentes frentes. Agradecimento e abraço aos irmãos bispos que estão acompanhando, e aos bispos todos na grande labuta, orando por aqueles nossos bispos, evangelizadores, ministros, consagrados, que estão enfermos, para que se recuperem, e que o dom da saúde, dom precioso, seja para nós todos, sobretudo no cuidado que devemos ter uns para com os outros. Gratidão por esse caminho. Gratidão porque, em meio a muitos desafios e dificuldades, a nossa igreja no Brasil é um sinal grande de esperança. Mesmo quando internamente tem dificuldades, e nós experimentamos porque somos uma família, mas temos horizontes ricos e bonitos que nos iluminam, mostrando que não vale a pena polarização, não vale a pena disputa, não vale a pena caminhos na contramão daquilo que é evangelho, e que o mais importante é estarmos unidos, porque a nossa igreja é católica, tem uma universalidade, um lugar para todos nós, na alegria bonita da fidelidade à sua doutrina e, sobretudo, no testemunho e na vivência do evangelho. Eu agradeço muito essa oportunidade, pelo amor enorme à igreja no mundo, à igreja no Brasil, à igreja em cada lugar. E com muita reverência, agradecido por tudo e encantado, porque nós temos experiências muito bonitas. A nossa igreja é de fato bonita, vale a pena ser igreja católica, vale a pena estarmos neste caminho juntos, com tudo que nós temos, ajudando o mundo a ser um mundo melhor e ajudando o mundo a encontrar um novo caminho. Venha sobre nós, pela intercessão da Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, para chegar a cada casa, a cada coração, a cada lugar, sobretudo aos lugares mais sofridos, nos animando, nos fortalecendo e nos iluminando. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu termino, teria o desejo de ver o rosto de cada pessoa, como estou vendo o Padre Marcos. Mas já que isso não é possível, eu guardo no coração a imagem e agora o sorriso que cada um certamente está dando. Estamos unidos na força da comunhão, mesmo sem ver, experimentando a alegria da comunhão. Grande abraço. E um bom final de tarde a todos. Muito obrigado. E não se esqueça, segunda-feira que vem, a próxima live das edições CNBB. Amazonizar, às 15 horas. Um grande abraço. Pronto.